Que bom é cantarmos louvores ao nome de Deus, que bom é começarmos o nosso domingo nos debruçando na palavra, tendo ela como referencial de norte e iluminação para todos nós. Continuamos aqui os nossos estudos, nosso intento, que é o pastoreio sobre a vida da igreja, começando a sua liderança. É onde desde o começo eu tenho trabalhado com o conselho, a junta diaconal e antes da pandemia toda aí já conversado com o reverendo Rogério lá atrás, para, se Deus assim permitir, neste momento nós estamos estudando sobre esse assunto, a Igreja de Cristo e a diaconia, tá bom? De maneira que eu agradeço imensamente a disponibilidade do reverendo Rogério, agradeço imensamente o conselho da terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia de ceder a vida do irmão para estar conosco aqui. Espero que mais uma vez Deus fale profundamente a vida da nossa igreja através da instrumentalidade do nosso irmão em Cristo, tá bom? Eu vou orar por ele, depois eu passar a palavra para ele, para que ele faça bom uso e instrua a vida de cada um de nós nos meandros da diaconia e do oficialato, tá bom? Vamos orar pela vida do nosso irmão? Pai bendito, derrama da tua graça profunda, como necessitamos do Senhor, para entendermos as coisas que o Senhor deixou para a vida da tua igreja, onde a multiforme sabedoria do Senhor é conhecida no exercício em que a igreja tem dos dons que o Senhor deixou a ela. Dá-nos graça de sabermos a nossa responsabilidade individual e coletiva. E abençoa, Deus, nesse quesito em particular, a vida do reverendo Rogério, para que através dele, ó Deus, o Senhor possa ir instruindo, iluminando, nos ajudando nessas reflexões, para que possamos repensar o nosso coração como indivíduos, o nosso coração como corpo de Cristo, reunido nesse lugar, para exercermos não só o ofício a Deus, repensarmos o ofício de diáconos na nossa igreja, pensarmos as responsabilidades individuais na diaconia que todos nós temos. Enfim, neste assunto e nesse recorte, ó Deus, que o Senhor derrame da tua graça para que da parte de quem fala e quem ouve não haja obstáculo nenhum, para que a tua palavra cale fundo no nosso coração, transformando a vida de todos nós. Seja conosco, ilumina e nos alimenta e abençoa a vida do teu servo nesse processo. É a nossa oração e nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao estudo da Palavra de Deus. A palavra está com o reverendo Rogério. Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui mais uma vez para gravar esse estudo de escola dominical que visa estudar o oficialato, mais especificamente o ofício de diácono, o diaconato. Eu quero dizer para os irmãos que para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Quero agradecer ao conselho desta igreja, o conselho da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, ao reverendo João Geraldo, que me fez este convite para que eu pudesse estar aqui, tratando deste assunto que creio ser absolutamente relevante para a vida e para a prática da igreja, a vida teórica, o estudo da igreja e também a prática diária do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Quero então convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 6. Na última aula eu fiz um panorama histórico da nossa leitura, a leitura reformada dos ofícios dentro da igreja, dentro da história da igreja, tomando por parâmetro ali o que foi dito por João Calvino, de onde nós somos herdeiros, né? Basicamente ali da segunda reforma, né? E então hoje eu quero entrar no aspecto mais bíblico. E por fim, no meu último estudo, né, são 3 estudos, eu quero ir para o aspecto da nossa Constituição, o que a Constituição diz do oficialato, sempre falando ou trazendo uma abordagem bíblica, né? Então, histórica, mas com abordagem bíblica, a própria abordagem bíblica e também, depois, uma abordagem da nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, também versando ali sobre alguns pontos
da nossa confissão de fé de Westminster. Então vamos para Atos capítulo 6, um texto que o pastor trabalhou. Eu vou trabalhar ele no contexto amplo das Escrituras, citando outros textos que eu acredito que são importantíssimos para o nosso entendimento do diaconato, da sua origem, o seu desenvolvimento, né, as funções primordiais de um diácono à luz da palavra de Deus. Então vamos abrir a Escritura em Atos 6, a partir do verso 1, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, ou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Até aqui nós vamos ficar com a nossa leitura. No decorrer do nosso estudo, eu lerei até o verso de número 8. Até o verso de número 8, tá? Vamos então orar mais uma vez, pedindo ao nosso Deus o auxílio, o seu auxílio, para que possamos entender a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus eterno, Santíssimo e Soberano Pai, em Tua presença, Senhor, nos encontramos. É certo que ausentes uns dos outros, mas na presença do Senhor sempre. Eu quero louvar o Senhor pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos, na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, para, antes de tudo, louvar o Teu nome, nesse momento que é reservado ainda mais para o envolvimento com o Teu reino, para a glória do Teu nome, por meio do ensinamento, da aprendizagem, da prática da Tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor me use, assim como o Senhor usou a homens no período do Novo Testamento, iluminando a Tua igreja para o ensino da Tua palavra. O Senhor me ilumine também. É certo, Senhor, que eu não sou mais inspirado como eram os apóstolos, como eram os autores bíblicos. Mas assim como o Senhor utilizou o Teu Santo Espírito, que esse mesmo Espírito que instruiu a Tua igreja, por meio da inspiração de homens, iluminando a outros, agora me ilumine em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja no seu serviço diaconal, seja por meio do ofício, seja por meio da tarefa para a qual todos nós, enquanto cristãos, somos chamados. Que o Senhor nos abençoe, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, eu comecei a tratar do diaconato na última aula de escola dominical. O pastor já trabalhou esse texto, já abordou esse texto aqui, mas o meu interesse então é fazer uma abordagem histórica, uma abordagem bíblica e uma abordagem da nossa Constituição e também com a pegada da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster e os seus catecismos, né, a visão que ela tem dessa tarefa diaconal
e do ofício mais especificamente, tá bom? Então eu queria lembrar aos irmãos que nosso entendimento de divisão da liderança da igreja, os líderes da igreja, eles advêm do pensamento então do reformador João Calvino, quando ele, em sua obra Ordenanças Eclesiásticas, dividiu ali 4 ofícios, ou citou 4 ofícios da igreja. Tá? Um deles a gente não abraça especificamente, que é a questão do mestre, né? A questão do mestre está acoplada ao presbítero que ensina, ao pastor, ao mestre, né? O pastor é um mestre. Então, mas o personagem ali do presbítero, a pessoa do presbítero regente, está de acordo com aquilo que nós temos hoje, e também o diácono, que é o que nos interessa aqui. Tá bom? É por isso que John Knox, como eu mostrei para os irmãos, saiu de Genebra e ele, quando vai para a Escócia, ele consegue então, em 1560, colocar em prática o sistema presbiteriano. Você pode perguntar, pastor, por que Calvino não é o pai da igreja presbiteriana, sendo que ele é que resgata esse entendimento, né? Esse sistema de governo presbiteriano? Isso porque Calvino não tinha como colocar na prática, porque ele tinha o consistório ali. E o que impedia realmente dele colocar 100% o entendimento dele do sistema presbiteriano. Mas John Knox consegue fazer isso, né? Isso depois da oração que ele faz em 1559, dá minha Escócia para Jesus, senão eu morro. Um ano depois, 1560, ele então conseguiu convencer o parlamento da Escócia, e a Escócia se tornou um país, não somente uma igreja, mas você tem um país presbiteriano em 1560. Então o sistema, por isso que John Knox é o chamado pai do presbiteriano. O pai do presbiterianismo, né? Então você tem ali dentro da Escócia o sistema de governo igualzinho nós temos hoje. Igualzinho nós temos hoje. Pastor, mas tem uma coisinha que é diferente. Sempre vai ter, né? Sempre terá. Se você pegar a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que é a nossa mãe, a despeito do liberalismo que ela abraçou, né? Mas se você pegar o sistema presbiteriano, ainda nós teremos algumas diferenças, algumas nuances, né? No próprio corpo da Confissão de Fé de Westminster você tem diferenças, algumas alterações que foram feitas e que já chegou aqui, inclusive no Brasil, com alterações, exceto os acréscimos que eles fizeram lá de capítulos a Confissão de Fé de Westminster. Mas então eu falei para os irmãos que nós somos herdeiros, o entendimento é que o diácono, né? Ou na verdade o entendimento é que nós temos 2 palavras que devem estar no nosso vocabulário enquanto igreja, que é a diaconia e o diaconato. A diaconia entendia Calvino, entende as escrituras, ou nos aponta as escrituras, nos ensina as escrituras, que é uma tarefa de todo homem, de todo cristão. Todo cristão precisa desenvolver a diaconia, né? O fazer o bem ao próximo, né? Cuidar do outro. Entretanto, nós temos um ofício dentro da igreja presbiteriana chamado o diaconato, né, que é o diácono. Esse você tem, é claro, algumas discussões, ou acerca dele algumas discussões, porque alguns acreditam que não existe o diácono, né? Na verdade só existe a tarefa do diaconato, só existe a diaconia. Isto porque alguns olham para esse capítulo 6 de Atos e não vê aqui a palavra diácono, né? E realmente ela não está no original, né? Ela não existe. No original aqui, do grego, ela não está no versículo 1 até o versículo 7, você não encontra aqui na famosa instituição do diaconato, você não encontra a palavra, mas você encontra em texto, como eu citei aqui, como o primeiro capítulo lá de Filipenses capítulo 1, versículo 1, você tem lá Paulo saudando a igreja e citando ali também os diáconos. Citei documentos da igreja que partem do pressuposto que a igreja tinha presbíteros e diáconos, documentos como, por exemplo, a Didaquê, cartas como, por exemplo, a primeira carta de Clemente à igreja de Corinto, né? Você vê ali, então, parte do pressuposto que é uma igreja, então, governada por presbíteros, ou que tem presbíteros e tem diáconos. Não somente isso, mas você tem a carta também de Policarpo, né? Carta de Policarpo à igreja de Filipos, aos filipenses, você também tem. Então, pressupõe uma igreja que tem já, e igreja, estou citando aqui, igreja do 2º século. A bem da verdade, você tem alguns que datam aí a Didaquê ainda do ano 70. Se for verdade, né? Ainda no 1º século você tem documentos provando realmente a figura ali do presbítero diácono como fazendo parte do corpo da igreja. E também você tem
o outro documento, que é a carta de Clemente, né? A igreja aos Coríntios, também, alguns datam ela do ano 95. Né? A primeira carta, então, seria do ano 95. A segunda, que na verdade não é uma epístola, é uma homilia, estaria ali por volta do ano 110, ainda no início do segundo século. Então, o que isso prova para nós? Isso prova que a igreja estava respirando o ensino do Novo Testamento. Estava respirando o sistema de governo pregado no Novo Testamento, a despeito da figura que eu citei para vocês na aula passada, que é um erro, que vem para tentar acertar, que é do bispo monárquico. O bispo monárquico, alguém que se destaca em relação aos demais. Então, olhando para o Antigo Testamento, você não tem, é claro, o diácono. O que você tem é que uma figura que talvez correspondesse ao diaconato. Né? No Antigo Testamento você tem os sacerdotes, que eles faziam sacrifícios, eles ensinavam o povo, e você tem os levitas que auxiliavam os sacerdotes. Eles serviam realmente como auxiliares ali de sacerdotes, e até mesmo em situações de alguns profetas. E você também tem no Novo Testamento os auxiliares dos apóstolos, que são a figura dos diáconos. Né? O que você tem, então, é uma espécie de correspondência. Você não tem diácono, você não tem um oficialato chamado diaconato no Antigo Testamento. Absolutamente não. Mas você tem, sim, ali profetas com auxiliares, sacerdotes com auxiliares, que nós acreditamos que eram a figura dos levitas, de maneira geral. Tá bom? Então, nós temos também, no Novo Testamento, a figura do apóstolo e auxiliares dos apóstolos. É para isso, então, que eles estão aqui. Né? A figura dos diáconos, eles surgem para auxiliar a igreja de maneira geral, mas auxiliar o trabalho dos presbíteros, que no caso aqui são os apóstolos que faziam a tarefa de um presbítero. Né? Fazia a tarefa dos presbíteros. E eles eram presbíteros. Né? Se você for para a carta de Pedro, ele vai dizer assim: escreve aos presbíteros, eu presbítero igual a vocês, né? Como vós. Então, ele é um presbítero. O apóstolo era um presbítero. Agora, dizer que todo presbítero é um apóstolo é que é confusão, né? É claro que nem todo presbítero é um apóstolo, mas todos os apóstolos aqui, eles exerciam realmente esse caráter, essa função do presbiterato. Então, no Antigo Testamento eu falei do princípio, de maneira geral, que está no próprio caráter de Deus, né? Falei do próprio caráter de Deus. Né? Eu disse que a ideia de diaconato ela já estava presente no Antigo Testamento por uma temática social do Antigo Testamento. Citei aqui alguns versículos. Falei que tem fundamentos no próprio caráter do Senhor, no amor de Deus, misericórdia de Deus. Já que Deus é misericordioso, eu também preciso ser. E também você tem ali nos profetas, principalmente os profetas ali do oitavo século antes de Cristo, Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Esses todos dão ênfase na justiça social, no amor ao próximo. Você vê aí esses profetas dando muita ênfase nesse aspecto, então, da diaconia. Né? Mas o ofício mesmo, ele é do Novo Testamento. Pastor, e a função está no Novo Testamento? Com certeza. Com certeza eu encontro a função, encontro em diversos textos, eu posso aqui citar alguns deles, né? Como citei do Antigo Testamento, nós temos texto do Novo, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É claro que a gente entende que os que têm fome e sede de justiça são aqueles que necessitam da justiça de Deus. Tem fome, esses que precisam da justiça de Deus e são saciados pela justiça de Deus. Mas esses mesmos são misericordiosos e alcançarão misericórdia. Mateus 23, 23 também nos diz que: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, como justiça, misericórdia, fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então o princípio está no Novo. Posso falar de um princípio no Antigo, princípio do Novo. Né? Posso falar
do levita lá auxiliando a profetas, né? Você pode falar também de auxiliando sacerdotes, e você tem também aqui no Novo Testamento o auxílio por meio dos apóstolos, por meio dos diáconos. Então o capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias multiplicando, ora, primeiro essa palavra, né? Eu quero focar primeiro nela, ora, né? A palavra aqui pode ser traduzida também como porém. Isto por quê? Porque o capítulo 5, né, mostra como a igreja estava crescendo. Na verdade, Atos dos Apóstolos vem mostrando como é que a igreja vai crescendo, né? Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, nós não podemos ficar olhando para números. Nós não podemos ficar olhando para números. Não, número é importante, até porque a Escritura e a confissão de fé fala de um número dos eleitos. Então o número é importante para nós. É claro que nós não vamos correr atrás apenas de número, mas existe o número dos eleitos, que eles são importantes para nós. Então a igreja estava crescendo, e ele diz então como contraste: ora, a despeito deles ensinarem realmente a igreja está crescendo, né? A despeito deles ensinarem a igreja vir numa ascendência, né? Meio à perseguição a igreja estava crescendo, esse é o contexto. Nós temos aí então ele dizendo: ora, porém, naqueles dias, né, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Então a igreja estava crescendo, houve-se um acréscimo do número dos discípulos, há um desenvolvimento, o número está realmente desenvolvendo, a evangelização deu certo, e deu tão certo que a igreja cresceu. Agora, antes de você olhar para essa questão especificamente do crescimento, eu queria que você olhasse para a questão da murmuração que está aí. E a palavra grega aí da questão da palavra, a palavra grega murmuração aí, que é traduzida para nós português como murmuração, ela é a mesma utilizada na Septuaginta para falar que o povo de Israel murmurou lá no Antigo Testamento. Então a ideia é que a igreja está em pecado realmente, porque é uma murmuração. Foi crescendo e o povo começou a se reclamar. A igreja estava desenvolvendo e aí o povo, mas não estão olhando para nós. Se esqueceram de nós, ou das nossas viúvas, porque não esqueceram, na verdade, não foram deles, foram das suas viúvas, né? Então, o ponto aqui é que a igreja vai crescendo, a igreja vai desenvolvendo, e isso acontece em qualquer lugar, a igreja é tentada a cair em alguns pecados. Tem o pecado do esquecimento, mas tem o pecado também da murmuração. É um povo se reclamando. Isso acontece em qualquer lugar onde a igreja desenvolve um pouquinho, né? A igreja cresce um pouco. Por exemplo, se a igreja do Cruzeiro crescer, a minha igreja, a terceira igreja presbiteriana de Ceilândia, eu espero que nós cresçamos. Esse é o nosso intento. Creio que é o desejo do pastor aqui e o desejo do conselho, que essa igreja cresça mesmo, cresça bem, a semelhança do que cresceu a igreja apostólica aqui, a igreja iniciada pelos apóstolos. Entretanto, a igreja pode incorrer no erro de se reclamar demais. Falar mal, né? Mas agora o pastor, antes quando nós tínhamos apenas ali 80, 100 pessoas, ele ligava para mim, ele falava comigo, né? O conselho sempre. Agora eu entro na igreja, saio, ninguém fala mais comigo, né? É claro que eu não estou justificando o erro, eu não estou trabalhando em causa própria aqui, querendo defender a ala pastoral, né? E o conselho da igreja em si. Mas o certo, irmãos, é que nós temos uma responsabilidade no crescimento, e um dos defeitos que a igreja pode cair, um erro que ela pode cair, realmente no erro da murmuração. Então o povo começa a murmurar, porque, ele diz, né? Multiplicando-se o número, estava crescendo a igreja, e às vezes a igreja precisa agradecer isso aqui, está crescendo, está desenvolvendo, vamos agradecer antes de murmurar. Mas ele diz que houve a murmuração dos helenistas. Os helenistas aqui não são gregos, tá? Helenistas aqui são um povo que falava grego. Todos dois são judeus. A inserção é mais na frente, tá? O que você tem aqui são judeus. São judeus que viviam, que falavam realmente o hebraico, né? E você tem o judeu helenizado, né? O helenista, o que falava realmente o grego. E contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição. Então, o judeu, o de fala helenista, disse o seguinte: as nossas viúvas, não eram eles, eram as mulheres deles, né? Estão sendo esquecidas, digo mulheres, as viúvas deles, tá? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Na hora de distribuir, elas estavam sendo esquecidas. E aí você tem a confusão montada. A igreja está crescendo, há murmuração, há problemas. Às vezes a sobrecarga vem sobre quem? Sobre o pastor, né? Sobre o ministro do evangelho, ou sobre o próprio conselho somente. E aí o conselho não consegue mais, está sobrecarregado. Qual a solução então de Deus para isso? Se você olhar para Êxodo capítulo 18 e ver que há um problema muito parecido com o que aconteceu aqui, não são os diáconos ali, obviamente não são os diáconos, mas você vê ali Moisés se afadigando, sofrendo sozinho, cuidando de todo tipo de problema que chegava, até que o seu sogro chegou para ele e disse: não, Moisés, não é certo que você faça isso. E de vez em quando Deus faz isso na história, Deus dá um basta para poder organizar a casa. Ele dá uma parada na situação e diz o seguinte: não é desse jeito não, ele levanta pessoas, como levantou o sogro ali de Moisés, que era um profeta lá, né? Era Moisés, que era um profeta realmente. Então, você tem ali Moisés, o sogro de Moisés, chegando para ele dizendo o seguinte: meu querido, não é correto o que você está fazendo. Vai acabar sofrendo todo mundo. Vai acabar sofrendo todo mundo. Nem você, nem esse povo vai aguentar. E aí então, sabiamente, ele diz o seguinte: faça aí chefes de grupos. Aí você, se chegar alguém com uma causa qualquer, resolve com outra pessoa que não seja contigo. Então divide o trabalho. Dentro do corpo de Cristo, a organização, e Deus deixou, irmão, um organismo, um corpo. Tem gente que diz o seguinte, né? Isso aqui é a cara do desigrejado, né? Não vou para essa atmosfera que quem criou isso aí foram os seres humanos. Não, quem criou a organização da igreja foi Deus. A instituição Igreja Católica, né, da qual eu e você fazemos parte, ali no 2º século, porque não existia outra igreja, era só a Igreja Católica, que nem é a Igreja Católica de hoje, né? Não tem nada a ver com a Igreja Católica de hoje. A Igreja Católica também de hoje estava debaixo desse cabedal, assim como nós, estava debaixo desse guarda-chuva. Então a Igreja Católica daquele período, né, ela se institucionalizou a partir do 2º século. Aí você tem ali a figura do bispo monarca que eu citei, que não é claro, uma figura abraçada pelo contexto das Escrituras, que é a figura do bispo que se destaca, maior do que os outros, o bispo dos bispos. Não, por isso que a Igreja Presbiteriana não tem um sistema episcopal, porque ela não abraça essa instituição. A gente divide a história da Igreja Antiga em 3 partes, né? A primeira vai do ano 30 até o ano 100, é chamada de Igreja Católica, a Igreja Primitiva ou Apostólica. A segunda, que vai do ano 100 ao 313, é chamada de Igreja Católica. E a terceira vai de 303 a 590. Mas essa segunda parte, que vai do ano 100 ao ano 330, é chamada de Igreja Católica. Por quê? Porque ela está se institucionalizando. A igreja vai procurar um nome, ela vai ter um nome, Igreja Católica, né? Inácio de Antioquia, um pai que cita pela primeira vez esse nome, Catarrolos, de acordo com o todo, né? Significa isso. E aí você tem também uma figura, que é o bispo monárquico, presente nessa instituição, e você também tem ali um cânon sendo formado, né? Um cânon sendo formado, então a igreja que tem um nome, ela tem um bispo monarca com uma figura na administração, ela tem uma Bíblia, o cânon ela está sendo compilado, porque um herege está lá montando o dele, né, montando o próprio cânon dele. E aí você tem também uma outra figura ali que é a regra. Né? A regra seria uma espécie de credo. Então a igreja do 2º século ela é uma instituição que acerta em algumas coisas e erra em outras. Acerta em alguma coisa. Agora, do Novo Testamento, irmãos, a instituição aqui é de Deus, é divina. Então, eu até concordo que você rejeite as instituições erradas da história. Mas a instituição bíblica, não, irmão. A instituição bíblica, não. Entendeu? Então, a instituição
bíblica, o sistema de governo bíblico, a administração das Escrituras no Novo Testamento, você não pode rejeitar, porque você está rejeitando o próprio Deus. É a sua palavra para nós. Então aqui é a solução para o crescimento e o problema, porque cada um está fazendo tarefa demais, e a igreja está precisando de alguém para desenvolver uma outra área da igreja, e aí então Deus dá a solução. O desigrejado não entra aí, vai dizer, não entra aí porque é instituição humana, não, é instituição divina. Então a igreja com presbíteros e diáconos, você não pode rejeitar. Porque é tarefa aqui que Deus levantou mesmo, irmãos. E ninguém pode fazer isso. É por isso que eu sou contra o movimento desigrejado. Porque além de ser contra a ordem de Deus imediatamente, que nós precisamos congregar, que é um pecado deixar de congregar, nós temos uma instituição montada por Deus. Então, essa instituição, por isso que a igreja presbiteriana, ela segue o sistema presbiterial, né? O sistema presbiteriano de governo. E nesse sentido, ela é uma igreja, para mim, que sou um presbiteriano, é a igreja mais pura. Como a confissão de fé vai dizer, existem igrejas mais puras e menos puras. Não é que igreja, ela não está dizendo que é a única salva, não, mas a mais pura, porque a que se aproxima mais, o sistema presbiteriano, é o que se aproxima mais, realmente, nesse aspecto eclesiástico também da igreja. Então, qual é a solução de Deus? Verso 2, então. Então, os 12 convocaram, e veja que são os 12 que fazem isso, a instituição. Cristo já tinha dito ali para Pedro, e não somente Pedro, e os demais, realmente é que vão dar início a esta igreja. Esta igreja, quem dá início são os apóstolos realmente. O Senhor Jesus Cristo ensina os apóstolos a fim de que eles instituam, a fim de que eles deem início à igreja do Senhor. Por isso que é uma discordância na história da igreja, que as pessoas perguntam. A história da igreja começou no nascimento de Cristo, no início do ministério de Cristo, ou no início do ministério apostólico, ou aqui, nesse desenvolvimento aqui realmente do ministério apostólico. Aonde é que começa a igreja? Essa discussão, então, de onde é que começaria a igreja de Cristo, né? Então, o que nós temos aqui no versículo de número 2 então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. A palavra mais próxima aí que dá origem, né, ao diaconato é essa palavra aí, servir, né, porque a palavra grega, uma das palavras que dá origem ao diácono, a palavra diaconato, ela significa isso, servir. Por isso que nesse sentido todos nós somos servos do Senhor, ou servo. Nesse sentido todos nós somos servos do Senhor. Aí você então eles vão dizer, não é correto, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Irmãos, a instituição diaconal, aqui, dada pelo Senhor Jesus Cristo, imediatamente, ela nasce da necessidade de se desenvolver bem as outras atividades. Então você tem algumas atividades que são importantes na igreja, e quando umas são sobrecarregadas em detrimento das outras, você tem um andar defeituoso. Você tem uma caminhada defeituosa ali. Então, imediatamente, o que nós acreditamos é que a igreja precisa, cada um fazer a sua função. Os apóstolos aqui, que são os presbíteros, dizem, nós não podemos fazer isso. Deixar a palavra para servir às mesas. Está demais. Nós até fazíamos, não é que não possa fazer, eu faço. E aí não é que um pastor, um presbítero não possa servir, não possa levar uma cesta básica, não possa visitar um órfão, uma viúva. Entretanto, é que quando ele tem, a questão é que quando ele está atarefado na sua principal tarefa e a demanda é grande, realmente ele diz, olha, não, eu não posso fazer isso. Então, algumas circunstâncias o pastor faz, agora não é função primordial dele. A função primordial dele é pregar a palavra, orar pelo rebanho, é administrar, fazer aquilo que está ligado à pregação da palavra, a administração dos sacramentos. É por isso que ele é o ministro da palavra e dos sacramentos. Ele é o ministro da palavra e dos sacramentos. Então, o que nós temos aqui, obviamente, é a instituição do diaconato a partir de uma necessidade de quê? Necessidade do povo e necessidade de que se mantenha o bom
desenvolvimento, obrigado, o bom desenvolvimento da tarefa do presbiterato, no caso aqui o presbítero docente. Ou seja, o que ensina. Não posso fazer isso. Eu não posso deixar a minha função primordial para servir às mesas. Nós não podemos fazer isso. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. E aqui é a origem realmente da eleição, de escolha. Sobre a tutela do supervisor, né, do bispo, do presbítero, o ancião, uma palavra de origem hebraica e a outra de origem grega, né? Essas palavras elas significam basicamente a mesma coisa, presbítero e ancião, tá? Só que um de origem hebraica e outro de origem grega, né? Um que tem origem mais hebraica, outro mais grega, mas as duas têm o mesmo significado aqui no Novo Testamento, porque há quem faça distinção entre o presbítero e o bispo. O bispo é o maior dos presbíteros. Ele é maior de todos. Não, irmãos, isso não cabe no sistema presbiteriano. No sistema presbiteriano, não há figura que se destaque. Até a pessoa do moderador, ele está ali para moderar. Ele não está ali para, ou não deve fazer isso. Se ele faz, ele está agindo de maneira errada. Ele deve estar ali apenas para moderar a reunião e fazer com que a decisão seja tomada segundo a palavra de Deus. Né? Então, e com votos, tá? Então o que você tem aqui é a escolha realmente, a eleição. O que foi defendido por Calvino pelos reformadores. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, não é correto eu deixar a palavra. E aí você tem pastores, às vezes tendo que visitar mais do que ele pode, ajudar viúvas e órfãos mais do que ele pode, porque não tem diáconos que desempenham as suas tarefas de maneira a contento, né? Irmãos, eventualmente o pastor pode até limpar o chão, eventualmente, mas não é tarefa primordial dele. Às vezes tem pastor que sobe e desce na igreja e diz, esse é pastor que é bom, ele troca a lâmpada, ele limpa o banco, ele pinta a igreja. Mas veja que ele diz, não é razoável que nós deixemos a palavra. Tem homens para isso. Então você que é diácono, você que vai escolher um diácono, escolha uma pessoa que possa assistir de tal maneira que o pastor possa até ajudar. Entretanto, ele vai poder desempenhar a sua tarefa satisfatoriamente, que é orar pelo rebanho e pregar a palavra de Deus. Orar pelo rebanho e pregar a palavra de Deus. Tem igreja que o pastor sabe fazer tudo, menos pregar. Está errado. Ele pode até ser um bom diácono. Talvez esteja deslocado no ofício aí, né? Mas, e pode ser que ele deixe de... Ele era uma coisa e se torna outra. Como é o caso de Filipe, aqui muito discutido aqui em Atos dos Apóstolos. Que, peraí, pai, Filipe uma hora é diácono, depois ele ensina. Peraí, não faz sentido, pastor. Peraí, e diácono é para ser pastor também? Evangelista no termo do Novo Testamento, como é que é? Não, ele realmente está exercendo uma outra função mais na frente. A função de evangelista, realmente, a função mais adiante, a função distinta para a qual ele foi chamado. Não é que o diácono não possa ensinar. Já citei um exemplo na história do diácono Atanásio, que se tornou bispo, claro, né? Mas o diácono Atanásio, que foi o grande nome do primeiro concílio ecumênico da igreja em 325, concílio de Niceia. Então, vamos lá. Versículo 3 diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós, então, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Por isso aí sempre a ideia de diácono, né? A palavra que mais se aproxima aí, né? A ideia do diácono, não tem a palavra específica, né? Mas você tem aí a ideia que mais se aproxima aí, é essa serviço, servir à mesa, né? Então, ele diz, escolhei 7. 7 também, você pode se perguntar, por que 7? Então toda igreja tem que ter 7. Não, às vezes tem igreja que não precisa de 7. E tem igreja que precisa de 17. Igreja que precisa de 30 diáconos, né?
O 7 aqui, a gente sabe que na Escritura é um número perfeito, né? É o número da perfeição, muito comum no Apocalipse. Tem um número, um conjunto de pessoas, um conjunto de homens. Façam ou elejam aí entre vós, conjunto de homens. Que aí ele dá as qualificações dele, né? Por que a gente acredita que aqui é diácono? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, não pode ser qualquer pessoa, e às vezes a escolha do diaconato é se o indivíduo ele entregou uma cesta básica uma vez na vida, ele já é um diácono. Não, ele precisa gozar de uma boa reputação. As pessoas têm que respeitar ele. As pessoas têm que olhar para ele e dizer assim, esse aqui é um servo do Senhor escolhido, ou alguém pode ser escolhido para um serviço. O serviço do diaconato é muito sério. Vou ler aqui outras desqualificações, você vai ficar de boca aberta. Já deve conhecer em parte, com certeza. Mas ele diz então que tenha boa reputação. Às vezes o camarada, ele ia até ser presbítero, mas aí ele cometeu um pecado, e aí a igreja sabe que ele nem se arrependeu direito, diz, não, ele não serve para ser presbítero, mas talvez o diácono. Não, é boa reputação. As pessoas têm que respeitá-lo. De maneira geral, essa pessoa tem que desfrutar do respeito da igreja. A igreja tem que olhar para ele como sendo um padrão para a igreja de maneira geral, tá? E aqui há algumas informações nesse verso 3 que são importantes, tá? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, né, de boa reputação. Então, boa reputação, é uma informação anterior até que eu deveria ter dado, é que são homens, tá bom? Macho mesmo, é o homem do sexo masculino. Isso eu digo porque algumas pessoas, até tomando por parâmetro o texto lá de Timóteo, vão querer abraçar a ideia da diaconisa. Não, ainda que a mulher possa auxiliar, possa ajudar, isso aí alguns até concordam, a mulher até auxiliava, até no contexto lá de Genebra mesmo, mas não com função, não com ofício de diácono. Não existia diaconisa. Então são 7 homens de boa reputação. Não são 7 homens no sentido do gênero humano, mas 7 homens, os 7 homens do sexo realmente masculino. Por isso que ele tem que ser esposo de uma mulher, né? Então ele vai dizer assim, ó. É dito aí no relato, cheios do espírito e de sabedoria. Peraí, se fosse só para servir uma mesa, por que aqui dessas qualificações todas? Não é um diácono não, aí é uma pessoa que era escolhida para poder ajudar o próximo, aí não é o ofício diaconal, como alguns vão dizer. E por que tanta qualificação assim? Homens, boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, até porque ele ensina em algumas circunstâncias. Ele precisa sim ter algum conhecimento da palavra de Deus. Alguns diáconos foram muito importantes na história. Citei um que foi Atanásio. Um outro que eu cito é um cara chamado Simpliciano. Simpliciano, faz jus ao nome dele, né? Simpliciano. Foi um dos que mais ajudou a Agostinho de Hipona. Quando Agostinho de Hipona uma vez foi conversar com Santo Ambrósio de Milão, ou Ambrósio de Milão. A ideia de santo aqui, mano, pelo amor de Deus, não é a mesma da Igreja Católica, né? A ideia de santo como eu e você somos santos. Mas Ambrósio de Milão, então, quando Agostinho de Hipona foi lá, e ele viu Ambrósio, chegou numa sala, ele viu Ambrósio escrevendo, estudando. Ambrósio era um excelente pregador, né? Naquele período foi isso uma das coisas que atraiu Agostinho de Hipona para a fé cristã. Ele era apaixonado por retórica e essas questões mais. Então, ele viu ali Ambrósio falando, estudando, falando sozinho, lendo como que movimentando os lábios. E então ele ia entrando, chega lá um rapaz chamado Simpliciano. Era um diácono. Disse, o que você quer? Ele disse, não, eu quero aprender, eu quero me tornar um cristão mesmo, eu quero aprender mais sobre isso daí. Ele disse, não, pode deixar que eu lhe ensino. E aí diácono Simpliciano, é um simples, não entra muito na história, mas pouca gente ouve falar do Simpliciano lá, que foi tão importante. Mas por que eu citei ele aqui? Porque ele era um homem de sabedoria. E isso é exigido dos diáconos. Pessoas a quem os jovens da igreja precisam recorrer. Pessoas que são apaziguadoras, assim como os presbíteros. Antes, muitas vezes, das questões chegar ao pastor, chegar ao conselho,
né? Os diáconos podem sim, questões simples, é claro, irmãos, tomar ali ciência e resolver por ali mesmo coisas que podem ser resolvidas. Então precisam ser homens cheios do Espírito Santo, né, provando isso daí por serem pessoas piedosas, voltadas ao Evangelho, voltadas a Deus, ao desenvolvimento então da prática cristã, e precisam ser cheios de sabedoria também, aos quais encarregaremos deste serviço. São esses homens. Rapaz, você vê aqui a qualificação para poder servir a mesa. A ideia então não é apenas servir uma mesa, mas é cuidar dos necessitados. Aquilo que é exigido de todos os cristãos no Antigo Testamento, de todos, é exigido aqui no Novo Testamento, especificamente, ou em especial, não é especificamente, mas em especial, de um indivíduo com um ofício. É o diácono. Ele é escolhido especificamente para o ministério de servir a mesa, de ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, os esquecidos. É um ofício, então. É Deus aqui, irmãos, resolvendo um grande problema da igreja, que é a murmuração, ou problemas da igreja, né? Murmuração e o esquecimento de alguns que realmente estavam esquecidos, e também a preservação do chamado específico de cada um. O presbítero precisa afadigar-se no ensino da palavra e na oração pelo seu rebanho. Por isso que Pedro vai dizer isso, né? Que precisa orar, precisa cuidar do rebanho, o apóstolo Pedro lá na sua epístola. Então aqui nós temos a instituição do ofício diaconal. O diácono então ele vai arrebanhar a igreja, ele não vai fazer só. A junta diaconal, ela recolhe ofertas, ela recolhe, aqui deve ter, né, alguma atividade em que o diácono está à frente. Pastor, então é só servir a mesa? Não. A ideia de servir a mesa realmente é ir atrás dos necessitados, o princípio da diaconia na Bíblia toda. Aquele que está precisando, aquele que Deus requer de nós. E o diácono então vai encabeçar um grupo que vai visitar os órfãos. Vai encabeçar, ele mesmo pode visitar com a junta diaconal, tomando todos os cuidados que a gente sabe que precisa tomar, indo com sua esposa, acompanhado, ou com a junta diaconal, nunca indo só, porque isso pode trazer outro tipo de problema. Algumas circunstâncias eu estou me referindo, tá? E aqui, irmãos, nós temos essa tarefa de servir a mesa que precisa ser desenvolvida pela igreja toda. Veja que se a igreja desenvolver isso aqui, vai ter um pastor pregando, orando pelo rebanho, você vai ter sermões mais bem preparados, porque fazer sermão dá trabalho, né, pastor? Dá trabalho. Fazer sermão dá trabalho. Fazer estudo dá trabalho. E pastor erra, né? Pastor comete erros. E para que ele possa diminuir o máximo esses erros aí, ele precisa se dedicar mais à pregação. E nós vamos evitar a murmuração e o esquecimento de muitos. Esse pecado aí que tem assolado a nossa igreja, infelizmente. O pecado da murmuração, o pecado que Deus tanto abomina, né? Que foi tão presente no povo de Israel no Antigo Testamento. Murmurador, o povo mesmo quando Deus cuidava. A igreja pode desenvolver um ministério de diaconia. E o ministério de diaconia da igreja precisa ir primeiro para os da família da fé, aqui, que é claro, Paulo vai dizer isso aí também, fazer o bem a todos. Né? Primeiramente, aos da família da fé, ele não diz exclusivamente, unicamente, né? E nem diz que é da igreja local. É claro que se tem um irmão lá em Ceilândia que está passando por uma dificuldade, ou vice-versa, tem um irmão no Cruzeiro e nós de Ceilândia podemos ajudar, a junta diaconal pode movimentar ofertas. É um irmão que está precisando de uma cirurgia, a junta diaconal vai lá, levanta ofertas. Tanto a junta diaconal da nossa igreja como daqui, são irmãos em Cristo. São irmãos em Cristo. Então, os da família da fé, até de outra denominação, a gente pode ajudar nesse sentido. E até mesmo quem não é da família da fé. Fazer o bem realmente a todos. É um slogan hoje, né? Fazer o bem faz bem.
A pergunta é para quem, né? A pergunta é para quem? Você vê empresas aí que estão envolvidas diretamente, empresas aí envolvidas diretamente com o bem social. Né? Eu poderia citar aqui vários exemplos, né, de empresas, de televisões, eu não vou citar o nome especificamente para não ter nenhum problema, mas você tem aí televisões envolvidas com ações sociais. Aí a pergunta é, será que eles estão interessados no bem social? Ou estão interessados em descontos, promoções que vêm por meio disso tudo? A igreja faz isso por ofício e ordenança de Deus, né? Que o próprio ofício é uma ordenança do Senhor. E aí o verso 4 ele vai dizer o seguinte: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Está aqui, muito claro. O parecer agradou a toda a comunidade cristã, né? A comunidade daquele período. Interessante, a igreja cristã, a igreja desse momento aqui, que era realmente a igreja cristã, a igreja de Cristo. Esta igreja então disse, rapaz, realmente faz sentido. Irmãos, eu sei que eu e você podemos ser tentados a murmurar, a não fazer a tarefa para a qual nós somos chamados e não acreditar na instituição chamada igreja. Mas depois do ensino pastoral, curso, prova bíblica, a igreja precisa fazer o que essa igreja fez aqui. A igreja então diz, realmente isso é de Deus. Realmente isso é de Deus. Que ministério, que ofício. Aí recebe, elege, observando as qualificações, obviamente, mas a igreja reconhece que esse é um ensino que advém das Escrituras Sagradas. Vem do Senhor. A igreja então diz assim, diz que o parecer agradou a toda a comunidade. O povo ali disse, rapaz, que sacada. Esses homens estão inspirados, irmãos. Aqui é Deus falando por meio deles, dos apóstolos. Eles realmente, ao falar nisso, eles estão inspirados por Deus. Não podemos abandonar a palavra, a oração. Nós temos que levantar aqui homens. A igreja diz, rapaz, como nós não pensamos nisso? Assim como Moisés foi lá, ouviu a instrução do sogro. É meu sogro, não quero nem saber. Não, já ouviu a instrução do sogro e disse, realmente faz sentido. Vou fazer isso que ele está dizendo. Então a igreja, quando recebe o ensino, a repreensão das Escrituras, a palavra ela vem para consolar, confortar, né? A alma que está ali aflita, mas a palavra vem para exortar a cada um de nós, vem para repreender também a cada um de nós, para disciplinar, e no final nós temos que dizer amém. Isso é palavra de Deus. Aceitamos. Isso é palavra do Senhor. E aí ele vai dizer ainda, né, o texto diz ainda, e elegeram aí, ele cita, né, o nome dos diáconos, né, Estevão, né, homem cheio de fé e do Espírito Santo, aí Filipe, Prócoro, Nicanor, ele vai citar todos, aí no verso 7 vai dizer o seguinte, apresentaram-nos perante quem? Os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A igreja elege, mas o conselho no final tem que bater o martelo, tem que dizer assim, realmente aqui são homens. Veja que os supervisores, os presbíteros, os bispos, eles precisam, às vezes tem citação da igreja, claro, de pessoas que podem surgir na assembleia. Entretanto, irmãos, eu creio que é bíblico que isso passe pelo conselho da igreja, até mesmo as indicações. É bíblico, porque os apóstolos, os presbíteros da igreja estão ali naquela função para validar. Até porque são pessoas que estão com o ministério da palavra nas mãos. Eles é que vão avaliar a partir do parâmetro escriturístico. Isso eu escolhi. Aqui. E aí quando o povo fez a escolha, eles então validam aquela escolha por meio da oração e da imposição de mãos. Ele nos dito aí o verso 6, muito claro, né? Por isso aqui, claramente, é um contexto de um ofício instituído. Apóstolos impondo as mãos, presbíteros impondo as mãos. O que acontece até hoje, quando alguém é ordenado. Eu fui ordenado pastor, tinha presbíteros lá impondo as mãos. Você que é diácono, no dia que foi ordenado, tinham presbíteros
validando a escolha ali, porque eles são os representantes de Deus. É assim que nós entendemos, nós presbiterianos. Deus elege, né, um grupo menor por meio da igreja para governar um grupo maior. É assim. A igreja, então, o grupo maior, elege essas pessoas para estarem aqui, o grupo maior, que são a escolha de Deus. Porque assim, a Assembleia é quem escolhe, os presbíteros. Outro princípio de eleição que pode ser trabalhado também, quando for falado sobre presbiterato, talvez até já tenha sido, né? Então você tem aí a imposição, orando, lhe puseram as mãos. E aí o resultado disso é, o verso 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que nós temos aqui é a igreja, quando a igreja entra em uma administração bíblica e cada um faz a sua parte dentro do corpo, Deus abençoa a igreja. É por isso que a escolha de oficiais é tão importante. A maneira como eles são escolhidos é muito importante para cada um de nós. É importante para a vida da igreja, o desenvolvimento da igreja. Não, pastor, mas aí não é tão importante assim não, porque é um diácono, não fosse pelo menos um presbítero, que às vezes o diácono é tido assim como uma segunda linha, né? Ou uma terceira linha. Pastor no pódio, isso é a influência do sistema episcopal em nós. Aí vem os presbíteros, né? O presbítero regente, o presbítero docente, o regente. Aí vem o diácono. Terceiro lugar no pódio para ele. Né? É igual fazem com a Trindade. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Aí vem na cabeça sempre aquela ideia de não. Cada um em sua função. São servos do Senhor, pecadores remidos por Cristo. E que quando fazem cada um a sua tarefa, assim como a família, quando uma esposa é submissa ao marido, e o marido ama a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja, as coisas andam bem, a igreja de Atos dos Apóstolos começa a desenvolver. A igreja cristã crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também até os sacerdotes obedeciam, então, à fé. Nós temos, então, o crescimento, desenvolvimento da igreja. E aí, então, o verso 8, nós temos aí Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós temos um destaque, o próprio Estevão, o próprio Filipe, como eu disse, que em linhas gerais, eles desempenham um papel e depois desempenham um outro papel, tá? Que é um papel que não está tão relacionado especificamente ao que eles desenvolveram antes. Não que um diácono não possa ter entendimento nenhum da palavra, mas não é função dele primordial. Tá bom? Eu queria abrir com um texto ainda com os irmãos, 1 Timóteo capítulo 3. Quando Paulo vai falar do presbítero, do bispo, né? E depois vai falar do diácono. E é o texto da confusão das mulheres, né? Se entra ou não uma mulher como diaconisa. Que é algo que alguns, inclusive, tentam defender, tá? É claro que nós não defendemos isso, a igreja presbiteriana não tem diaconisa, não tem oficialato feminino, isso não diminui nada as mulheres, pelo contrário, lhe dá a honra que a Escritura lhe dá, tá bom? Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo, eu já disse para vocês que o bispo aí é o presbítero, tá? Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tá aí a função dele específica, ou que chama mais atenção, é que ele é apto para ensinar. Quando você vai para o verso 8, ele vai dizer, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra,
não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Que é claro que ele está dando as qualificações dos dois ofícios. O ofício do presbítero e o ofício do diácono. E no ofício do diácono ele não dá o ensino. Ele não diz que ele deve ser apto para ensinar, como deve ser o presbítero, o bispo. O bispo precisa ensinar, o presbítero, o supervisor, o ancião. Esse precisa ser experimentado, ter conhecimento. Não precisa ser velho necessariamente, né? Não precisa ter idade, ser idoso. Até porque Timóteo era um pastor, exerceu esse ofício e era jovem naquele período ainda. E Paulo, inclusive, tem que escrever ali para livrá-los de algumas tentações pelas quais um jovem pode passar ou passa realmente. Então ele diz, olha, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário. Então é claro aqui que ele está se referindo ao ofício do diaconato que está lá em Atos capítulo 6. O diácono, ele precisa, e aí você que vai escolher um diácono, você precisa entender que eles precisam ser respeitáveis. O diácono não pode ser uma pessoa imoral, tem que ser respeitável, tem que ser uma pessoa que goza aí do respeito da igreja, né? Conta com isso. De uma só palavra, pode ser uma pessoa mentirosa. Eu fiz, eu ajudei, não ajudou? Né? Não, fez ou não fez. Tem que ser uma pessoa realmente confiável. Não é mentirosa nas palavras. Não é inclinada a muito vinho. Algumas igrejas aí que a gente ouve falar que a junta diaconal se reuniu para encher a cara, né? Ele diz aqui que não pode ser dada muito vinho. Ele não reprova o uso do vinho. Mas ele diz que, mais uma vez, a Escritura condena o uso exagerado, o uso errado, que muitas vezes tem sido usado até por diáconos. Inclusive, às vezes, ao colocar a ceia, às vezes há relato de diácono que foi distribuir a ceia bêbado, né? Derrubou lá os copos de cálice e depois tomou todo o vinho que sobrou, né? Tomou todo o vinho que sobrou. Então, não, ele não pode ser dado a muito vinho, não pode ser um beberrão. Há uma confusão, às vezes, de alguns. A teologia reformada, irmãos, nos liberta de muitas cadeias mesmo, né? E nos dá uma liberdade, mas liberdade cristã, tá? Tem alguns que utilizam dessa liberdade, dessa boa teologia que nós temos, para abraçar aí a ideia de que pastor, presbítero, diácono pode beber à vontade, pode encher a cara, não tem problema nenhum. Então o texto é muito claro, que se ele for um beberrão, ele está reprovado. Se for um bêbado, ele está reprovado. Não entra. Não passa no critério bíblico. Não passa, tá bom? E tem isso aqui tem muita gente abraçando isso aqui, tá? Inclusive de origem reformada. Acho que uma maioria mais deformado do que reformado, né? E aí então ele diz assim, não cobiçoso de sorte da ganância, porque ele lida com recolhimento de ofertas, nós sabemos disso. E se ele for um ladrão, como acontece com muitos, ele vai assaltar os cofres da igreja. Ele vai assaltar os envelopes da igreja. Ao invés de recolher sobre a tutela dos apóstolos, porque sempre é sobre a tutela. Vê aqui em Atos dos Apóstolos, de presbítero para presbítero. Vai lá, os presbíteros dão ordem para entregar em outro lugar. Entrega lá. Então é de presbítero para presbítero, é presbiterato para presbiterato. A ideia é, quem vai administrar aquilo não é o diaconato. O diaconato vai recolher as ofertas. E ele não pode ser um indivíduo cobiçoso. Porque se for, certamente ele vai roubar a igreja ou então vai dizer, não vejo a hora de ser um presbítero. Para mim, isso aqui é pouco. Né? Então ele não pode ser realmente de sorte da ganância. Conservando o mistério da fé, ele tem que ser uma pessoa fervorosa, com uma consciência limpa. Também sejam esses, primeiramente, experimentados. A ideia, então, é uma boa prática, né?
dele exercer, ou até mesmo dele participar do processo de eleição, que ele possa ter uma prática realmente. A igreja presbiteriana tem uma excelente prática com os pastores. Antes do indivíduo ir para o seminário, ele é experimentado, ele vai trabalhar sob a batuta de um pastor, ali durante um período, ele vai estar à frente de um trabalho inicial. O certo é que ele primeiro é experimentado, depois ele é enviado. E depois disso, claro, 4 anos, e ainda há um período que pode se estender até 3 anos esperando ali a ordenação, né? Esperando a ordenação. Então você tem ele licenciado para poder ser ordenado. Então você tem um cuidado grande que deve ter sido também com o diácono, deve ser um cuidado com o diácono, o presbítero da igreja. A igreja precisa reconhecer. Eu acho interessante que para ser um pai da igreja, essa ideia de pai da igreja surgiu depois, não foram os pais da igreja que se disseram, eu sou um pai da igreja. Não. Mas algumas figuras vieram depois dos apóstolos que tiveram um papel de substituir, eram presbíteros realmente, bispos, presbíteros, homens como Inácio de Antioquia, por exemplo, que vieram depois. Mas os historiadores fizeram um levantamento de critérios para ser considerado um pai da igreja. Você precisa ter algumas qualificações, entre elas a aprovação geral. A aprovação geral, ou seja, não basta você dizer assim, eu sirvo para ser diácono, a igreja tem que reconhecer, aqui dá. Às vezes você diz, eu sirvo para ser diácono, mas é só você que diz isso. E a igreja não reconhece. A igreja é a voz de Deus, até porque ela vai eleger você. Então é a voz de Deus nesse ponto, tá? É Deus escolhendo, ainda que seja para o juízo da igreja. Tá bom? E aí vem a confusão. Do verso 11 diz o seguinte, da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí ele volta a falar do diácono, né? O diácono seja marido de uma só mulher, né? E governe bem os seus filhos, né? Governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos. E esse versículo aqui é um versículo que todo diácono precisa botar como alvo. Bota assim no mural em casa, na porta, bota assim, ó. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Misericórdia, pois que versículo maravilhoso, né? E bênção. Mais um alvo a ser alcançado. Então, alguns vão dizer que ele estava falando, aqui no versículo 10, de diáconas, mulher, ou diaconisas. Por isso é que ele botou aí o versículo 10, da mesma sorte, quanto às mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis. Aí vão dizer, está vendo? O diácono, um homem, ele precisava ter aquelas qualificações, e a diaconisa precisa ter essa daqui no meio, que é da mesma sorte quanto a mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. Não podia sair se maldizendo, não podia ter a língua grande, falar demais, temperantes e fiéis em tudo. Então alguns vão dizer, está vendo aqui a diaconisa? Não, ele está falando aqui é da mulher. Ele dá instrução para um homem e depois dá para a mulher. Tanto que ele, no verso 12, ele volta a dizer, o diácono, ele não diz a diaconisa, ele não diz a mulher que é diácono, não. Em nenhum momento ele diz isso. Então, tomando por parâmetro Atos capítulo de número 6, que são escolhidos ali homens. São escolhidos homens. A palavra grega ali é dada realmente para a ideia de macho. E do sexo masculino realmente, né? E aqui você tem claramente a ideia de diáconos, né? Homens também que sejam maridos de uma só mulher. Não há então amparo nas escrituras para o oficialato feminino, ainda que eu acredite que as mulheres possam ser excelentes auxiliadoras como são. Nós temos aí na nossa igreja a Sociedade Auxiliadora Feminina, que desempenha, diga-se de passagem, um trabalho excepcional. Na nossa igreja, pelo menos essa é a minha opinião,
Asaf, às vezes a igreja está indo aos trancos e barrancos em muita coisa, mas Asaf está ali, de pé, né? Então, é claro que isso não é o padrão, mas mostra que essas mulheres realmente são uma bênção na nossa igreja. Essa é a minha leitura que faço. Por onde eu passei, eu fui muito abençoado com a sociedade auxiliadora feminina. Me lembro que no seminário, elas chegavam lá com os seus presentes, trazendo os presentes para a gente. Não é só para o presente não, nós tínhamos mães de oração, mulheres que oravam por nós os 4 anos no seminário. Incrível aquilo. Incrível aquilo. Oravam por nós e chegavam lá no dia do seminarista, era colchão novo, era panela para o seminário, era toalha para o seminarista, sabonete. Sabonete aí, o seminarista tinha uma oportunidade de tomar um banho de verdade, né? Ficavam lá estudando dentro do quarto, parecendo um bicho, né? Crescendo o cabelo. E aí então você tem a mulher lá, as mulheres que cuidam de nós, né? Dão um zelo, né, pastor? No seminário, zelam. O Ministério Feminino, então, ou na verdade, essas auxiliadoras são fantásticas na sua tarefa, tá bom? Então, eu queria finalizar, irmãos, dizendo que o oficialato do diaconato, ele é bíblico, ele tem amparo nas Escrituras, ele surgiu em Atos, estou aí dando o exemplo. Se você for para Filipenses, capítulo de número 1, né, Filipenses 1, Paulo diz assim, um texto até que eu já li, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Está aí uma igreja. Então ele saúda como um pastor que saúda, como se eu escrevesse aqui para a igreja aqui do Cruzeiro. Ao pastor, saúda toda a igreja também, saúdo os pastores desta igreja e também os seus diáconos, ou os presbíteros desta igreja e os seus diáconos. Irmãos, eu já disse que o padrão para nós não é Estevão, apesar de ser um excelente diácono, como foram os demais. Não é Filipe, o padrão maior. Eles são um padrão, sim, com certeza, mas na medida que eles podem dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como sou de Cristo. O ofício existe na igreja e existe-se uma responsabilidade. Eu queria finalizar dizendo 2 coisas. Primeiro, eu sei que você, como diácono, já errou muito na sua tarefa. Assim como eu errei muito na minha tarefa enquanto pastor. Mas o bom do Evangelho, irmãos, é que nós temos a oportunidade de nos arrepender das nossas falhas e olhar para o servo Cristo, por excelência, servo Senhor, aquele que, sendo Deus, fez carne, habitou entre nós e serviu. Ele diz que não veio para ser servido, mas para servir. Ele é o nosso padrão. Então arrependa-se daquelas vezes que você não desempenhou o seu diaconato de maneira clara e bíblica. Mas eu queria incentivar, inclusive, aqueles que querem ser diáconos. Em Cristo você pode desempenhar bem o seu ofício diaconal. Pastor, o que a igreja poderia fazer? A igreja, nessas horas, a igreja poderia não somente visitar, mas orar. Não somente orar, mas acabar dessa pandemia, visitar os orfanatos. A igreja poderia desenvolver o seu papel social por meio dos diáconos, olhando para irmãos que não têm condição, por exemplo, de bancar um curso. E a junta diaconal pode despertar a igreja para isso. Pastor, é interessante a gente responder essa pergunta. Até onde, né, vai o ministério da igreja diaconal, a ajuda da igreja diaconal? Irmãos, na verdade, o ministério de fazer o bem é principalmente da igreja. Eu falo isso com muito temor, né, pedindo a Deus muita sabedoria, né, e que você eu gostaria que você entendesse isso à luz da palavra do Senhor. O ministério da igreja, enquanto ajuda, ele, na verdade, é o único
que vai ser eficaz, eficiente. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Será que quando uma pessoa vai para uma casa de recuperação, lá ela pode voltar mudada? Depende. Se ela ouviu o evangelho lá dentro, ela volta. Se ela não ouviu o evangelho lá dentro, ela não vai mudar. Ela pode mudar moralmente, uma conversão moral, como acontece em muitos casos. A pessoa fumava e não fuma mais. Mas o nosso objetivo como diaconal é trazer para Cristo. Lembra da cosmovisão calvinista: criação, queda, redenção, glorificação. O que está caído só pode ser redimido se tiver Cristo. Se não tiver Cristo, então o papel da igreja enquanto aspecto diaconal, que foi desenvolvido lá em Genebra e foi desenvolvido aqui no Novo Testamento, foi a visão com o evangelho todo. É isso que dizia mais ou menos Lausanne, dizia isso, né? O Pacto de Lausanne. É o evangelho todo, né? Em todo o tempo, para todo mundo. Então, todo mundo tem que estar envolvido aí também nessa história. O evangelho tem que ser para todo mundo, tem que ser o evangelho inteiro. A pergunta é, o que é o evangelho inteiro? A questão é que nós sectarizamos uma coisa, por isso que a teologia de missões de muitos, às vezes, é deturpada. Porque acha que Cristo nos chamou, ou veio nos chamar, nos deu uma comissão apenas de entregar um folheto e falar de Jesus. Não, a ideia do mundo todo é realmente o mundo da política, o mundo da filosofia, o mundo da ciência. Tudo isso aí é para trazer cativo a Cristo. Então, fazer o bem a esse mundo é trazer tudo para o Evangelho. É por isso que um autor que eu gosto muito de teologia de missão, chamado Christopher Wright, ele diz que a ideia de mundo, né, não é apenas, quando Cristo diz, ide por todo o mundo, não é somente em todos os lugares, mas é pegar o mundo inteiro, em toda a sua completude, e não falar de Jesus, porque assim nós vamos ter uma transformação social, de verdade. Por que o Evangelho cresceu tanto a partir do século XIX, com as grandes missões modernas? William Carey. E as grandes missões modernas, você vê a igreja crescendo no Brasil, cresce no mundo todo e não muda uma sociedade, porque missão está apenas num aspecto da vida humana. Quando, na verdade, o projeto de Deus é converter o homem todo, é trazer o homem todo para Ele, em todos os aspectos da vida dele. A cosmovisão é isso, né? É abarcar tudo, uma visão holística das missões. Então, nesse aspecto do diaconato não visa apenas dar uma coisa, uma cesta. Secamente, aquilo tem que ir acompanhado do Evangelho. E também não é só Deus te abençoe. Tiago disse, não, se fizer isso aí, não fez certo não. Deus te abençoe, vou só com o espiritual, não, as duas coisas. Então a atividade social da igreja tem que visar trazer o indivíduo, como disse John Piper, né? Trazer verdadeiros adoradores de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. A junta diaconal tem função de redentiva, na medida que Deus trabalha por meio dela, satisfazendo as necessidades físicas, visando também as necessidades espirituais que só podem ser satisfeitas por meio do Evangelho de Cristo. Então não adianta você dizer, eu vou dar uma camisa nova, uma roupa nova. Não, tem que ser pregado o Evangelho. Então, se nós vamos levantar uma instituição filantrópica, aquilo precisa trabalhar a luz da palavra de Deus, trazendo o indivíduo para o Evangelho. Só aí ele vai gozar da felicidade plena. Quem é que faz essa tarefa? Quem tem feito essa tarefa, infelizmente, não é a igreja. São as instituições filantrópicas. Eu lhe pergunto, quem é que tem direito? Quem é que tem a ordem e sabe fazer? Como ninguém, a igreja. Tem a ordem de Deus, fazer o bem. E sabe fazer como ninguém. O bem de verdade é levar o Evangelho. O bem genuíno é trazer a pessoa para Cristo. Então, se você... pastor, até onde vai a igreja? Essa é uma outra discussão que talvez a gente possa entrar em outra oportunidade, né? Não é a minha pegada principal, né? Mas a função da igreja, a igreja, na verdade, é que tem essa função de ajudar as pessoas, porque quem sabe fazer como ninguém é a igreja. Você imagina se a igreja começar a fazer o bem, começando a sua própria igreja? É triste às vezes quando a gente olha para... Triste assim, né? Porque não tem aqui dentro. A gente olha para outras seitas e heresias e vê que lá dentro eles conseguem ajudar uma pessoa, inclusive do ponto de vista social, e nós não conseguimos.
a pessoa entra aqui, a igreja cresce, se torna uma das mais numerosas do mundo e não faz diferença nenhuma na sociedade. Nenhuma na sociedade. Essa não é definitivamente, irmãos, o entendimento de missões, de diaconia, né? Não é o entendimento de diaconia que a Escritura tanto nos ensina. Que Deus nos abençoe, nos faça fazer o nosso papel, desempenhar o nosso papel. Lembra que aquela ideia de Abraham Kuyper, né, na teoria das esferas. Existe a esfera da igreja, existe a esfera do Estado, existe a esfera da família. Cada uma esfera responde diretamente a Deus. A igreja não é diferente. Ela vai responder a Deus e Deus vai perguntar se ela está fazendo, vai questionar se está fazendo ou não a sua tarefa. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela aula que o Senhor nos permitiu, à luz da Tua palavra, Senhor, termos nesta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro e que os diáconos, ó Pai, desta igreja possam desempenhar o seu papel cada vez mais segundo a Tua palavra, assim como os da minha igreja também, Terceira de Ceilândia. E que nós tenhamos assim, ó Pai, uma igreja funcionando de acordo com a Tua vontade. Abençoa o conselho desta igreja, abençoa o pastor desta igreja, fortalece a liderança. Nós sabemos que a liderança é fundamental para o desenvolvimento da igreja de maneira geral. Peço também, ó Pai, por mim, para que o Senhor esteja comigo, com minha saúde, com minha família, minha igreja, com minha casa, e isto por amor do Teu nome. Nos dá um dia do Senhor segundo a Tua vontade. Nós possamos hoje mesmo lembrar-nos daqueles necessitados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer por estar com os irmãos. Na próxima aula nós vamos para um aspecto da nossa Constituição e Confissão de Fé de Westminster, quando nós vamos, é claro, sempre amarrar isso aí com as Escrituras. Que Deus nos abençoe e até lá.